E falando dos outros alimentos que você citou, por exemplo, a banana ou as castanhas. Nessas são mais comuns os sintomas IgE-mediados, né? Então, a gente Uhum. pode ter desde aquelas lesõezinhas de pele que coçam, que parecem várias picadinhas de inseto, e que, na verdade, é uma urticária, né? E que ela Uhum. tem essa característica de aparece num lugar, some, daqui a pouco aparece em outro, e a mãe fica, nossa, mas tantas picadas de inseto, né? Aquele inchaço que pode acontecer em Exatamente. mucosas, como lábios, olhos, língua, Uhum. orelhas, dedo de mãos e às vezes até gastrointestinal, dando dor abdominal e cólica. E pode passar por sintomas nasais, como a rinite, Uhum. mas é aquela rinite imediata à ingestão, né? Então, aquela criança que estava ótima, aí comeu aqui a castanha. Minutinhos, no máximo até 2 horas depois, manifesta aqueles sintomas exuberantes de muita coceira, obstrução nasal, espirros, coriza. Pode evoluir também com sintomas respiratórios, como Uhum. tosse, chiado no peito, que parece uma asma, que a gente chama de sibilos, né? Uhum. Sim. Cansaço, falta de ar, bebê puxando a respiração, aquela respiração mais Ofegante, né? ofegante, ficando cansado. Isso pode ser um sintoma também, além dos sintomas gastrointestinais imediatos, como, por Uhum. exemplo, vômitos imediatos à ingestão. Então, o bebê come, teu organismo entende aquilo como um agressor e você tenta, como forma de defesa, pôr para fora na forma do vômito. Mas quando esses vômitos você já colocou e ele persiste, pode ser uma alergia IgE-mediada, né? Além da Uhum. diarreia, que pode vir também como dor abdominal, gases, assim como na não IgE-mediada, a gente pode ter na IgE-mediada também. E é mais comum esses outros alimentos, essa imediata, que é aquela que acontece nos primeiros minutinhos, às vezes a criança ainda está comendo, no máximo até 2 horas após. Então, quando a Uhum. mãe vem, ai, doutora, comeu ontem o ovo e hoje ele começou a vomitar. Não, não é do ovo, né? 24 horas Uhum. depois, normalmente as alergias, elas tendem a ser as IgEs mediadas bem imediatas mesmo. E aí a gente consegue fazer essa correlação clínica. Uma associação mais rápida, né? Ah, ele acabou de Exatamente. comer castanha e ficou Exatamente. dessa forma, né? Já da pele V, às vezes o ovo, a gente pode ter reações mais tardias, que a inflamação demora para acontecer. Então, vai acontecendo gradualmente, pode acontecer até 72 horas após. Então, Uhum. muitas vezes você não faz a associação com aquele alimento que foi ingerido. E aí é É. mais difícil, por isso que eu falo do trabalhinho de detetive. É. E também porque a gente tem muito a achar, uma tendência a achar, de que as alergias são imediatas sempre, Exatamente, né? né? A não higieniada não se falava muito antigamente. Uhum. E aí a gente vê que há anos ela vem, parece que numa crescente. A gente no consultório eu vejo cada vez mais bebês manifestando até a sensibilização via leite materno. Então, bebês que nunca receberam a proteína do leite de vaca, de fato, alimentos ou fórmula Sim. infantil, são amamentados exclusivamente no leite materno e mesmo assim podem Presente. apresentar a sensibilização pela alimentação da mãe, né? Então, a recomendação que a gente dá é, na verdade, durante o período gestacional, ali no pré-natal, tentar não fazer nenhuma dieta de restrição, de fato, sem Uhum. que tenha necessidade. Isso ajuda a prevenir alergias futuras, porque o bebê já vai tendo aquele contato indireto com a proteína desde o intraútero, Que né? perfeita essa fala. Importantíssimo, né, gente? Às vezes a gente quer retirar algumas coisas, quer fazer uma dieta, quer mudar, né, a Exatamente. alimentação. E, na verdade, quanto mais diversificarmos a nossa alimentação durante a gestação, melhor, então. Perfeito. A diversificação alimentar, ela ajuda nessa prevenção das alergias alimentares futuras, né? Então, já tem vários estudos mostrando que a gente sempre falou daqueles 1000 dias, né? Desde a Uhum. gestação da alimentação, mas também essa diversidade é importante. Então, nada de ficar retirando glúten, leite, sem uma indicação médica, né? Sem uma indicação nutricional para isso. Então, desde que você não tenha problemas com a ingestão desses alimentos, não restrinja, Uhum. porque não vai fazer mal para o teu bebê. Tem muita gente que fala, eu não como porque eu tenho medo que o meu bebê vá ter Pois é, reação. Meu marido é alérgico a camarão, então eu não como verdade. camarão porque eu tenho medo do meu bebê ter alergia. Na Sim. verdade, é o caminho contrário. E o ideal
ideal é que mantenha uma certa regularidade na ingestão desses nutrientes também. Porque se eu tenho um contato lá na intraútero do camarão e depois esse bebê só vai ter de novo com 3 anos de idade, isso pode ser um fator decisivo também para manifestar. Então, quanto maior a diversidade e maior a frequência, mais o teu sistema imune vai reconhecer aquele alimento como um ok. Eu já te conheço, eu não preciso reagir contra você porque você não é um invasor. Então, é importante essa diversidade. Eu estava lendo também até no teu Instagram e vendo isso, que a microbiota intestinal precisa estar, né, com as bactérias ali para reconhecer tudo isso, né? Perfeito. E aí vem aquilo que a gente conversou sobre as causas da alergia alimentar hoje em dia, né? Essa microbiota, ela é formada a partir de diversos mecanismos, desde a alimentação da mãe no pré-natal, as suplementações que fez, a via de parto escolhida, então a via de parto vaginal, né, que é o parto normal, a gente tem uma melhor colonização de bactérias saudáveis no intestino, enquanto que na cesárea, por ser um ambiente extremamente limpo, por se tratar de uma cirurgia e precisar ser estéril, isso pode alterar a microbiota gastrointestinal, assim como o aleitamento materno, né, e a fórmula, que você também tem via leite materno, prebióticos, que são fatores que vão estimular a formação de bactérias saudáveis no intestino, e também fatores probióticos, as próprias bactérias ali em contato com a pele da mãe, né? Então, tudo isso vai favorecendo e vai formando uma microbiota mais saudável ou não. Então, aqueles bebês que começam desde o início com uso excessivo de antibiótico, você vê que vai cada 2 meses na emergência é um antibiótico diferente. Os antibióticos matam a nossa flora saudável também, né? Então, tudo isso ao longo da vida pode te predispor a ter uma alergia se você tem uma genética para isso, para manifestar.